Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, mais um estudo bíblico. Hoje, dia 16 de novembro de 2023. Estamos chegando ao final da etapa dos estudos bíblicos neste ano. Nós vamos terminar em novembro, tá certo? Até dia 30 nós vamos ter estudo. Aí depois nós fazemos uma pausa em dezembro e retornamos em janeiro, se Deus quiser. Amém? Amém. Então vamos dar continuidade hoje. O Senhor nos abençoe. Amém. O Senhor esteja conosco. Amém. Senhor, fale conosco através da palavra. Amém. Ilumina nossos corações. Amém. Senhor, nós te amamos. Amém. E amamos a tua palavra. Amém. Senhor, abençoe todos que estão aqui. Amém. Também todos que acessarão esse vídeo Amém. pelo canal do YouTube. Amém. Senhor, que a tua palavra penetre em cada coração. Amém. Ó Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Mais uma vez nós pedimos a tua bênção, a tua direção para esse estudo, principalmente que o Senhor nos dê espírito e vida na tua palavra, Senhor. Amém. Obrigado, seja conosco. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Entramos hoje no capítulo 23 de Mateus, e só para a gente recordar, Jesus entrou em Jerusalém, ele está em Jerusalém, muitos vieram ao Senhor tentando achar algum defeito no Senhor, 4 grupos de pessoas, como nós vimos. É semelhante à questão do cordeiro pascal, que no Antigo Testamento era examinado para ver se havia defeito nele, porque o cordeiro pascal não podia ter defeito. E agora o cordeiro é o próprio Senhor Jesus. Amém. Então ele está sendo examinado pelas pessoas e ninguém achou defeito no Senhor, ninguém pôde falar nada contra o Senhor. Amém. Todos os que testaram achar falha nele saíram desenchavidos, saíram sem palavras, não é? Porque o Senhor tem toda a sabedoria e o Senhor respondeu a todos de uma maneira maravilhosa. E agora nós chegamos no capítulo 23 de Mateus e nós vamos ler os versículos e depois compartilhar um pouco a respeito desses versículos, tá bom? Amém. Vamos então. Mateus 23, versículos 1 até o 12, nós vamos ler. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Bom, então lemos o texto, agora vamos falar um pouco a respeito do que nós lemos. Versículo 1, então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Agora nós temos um momento que o Senhor se dirige às pessoas para trazer várias recomendações, nós vamos ver aqui, e nós precisamos entender que
tudo que o Senhor fala, nada pode ser desperdiçado. Amém? Amém. Nada pode ser ignorado. Amém. Tudo que o Senhor fala não tem uma palavra frívola, uma palavra inútil, uma palavra sem sentido. Todo falar de Deus deve ser apreciado por nós. Amém. Então é isso que nós estamos fazendo no estudo bíblico, né? Apreciando o falar de Deus, apreciando a palavra do Senhor. Então por isso nós devemos dar muita atenção a tudo que o Senhor fala. E hoje mesmo nós falamos sobre os animais limpos lá de Levítico 11. Não vai dar para a gente ler o livro de Levítico, um livro lá do Antigo Testamento, mas ali falava sobre os animais limpos, que tinham algumas características, que eram o quê? Animais limpos são aqueles que ruminam e aqueles que têm o casco fendido, e isso espiritualmente quer dizer que ruminar para nós é comer a palavra de Deus. E aí o animal que rumina faz o quê? Ele mastiga, come e volta na boca, ele mastiga de novo, engole, volta, mastiga de novo. Ou seja, aquela grama que ele come é sugada ao máximo, é extraída ao máximo tudo que ela pode dar de nutriente para o animal. Então, biblicamente não, vamos falar espiritualmente falando, nós devemos ser como esses animais. Amém. Ah, já vi esse livro. Ah, já vi esse versículo. Ah, já ouvi falar sobre essa palavra. E às vezes também a gente tem uma mania de ouvir de orelhada e achar que entendeu tudo, né? Isso é uma mania do brasileiro, não entra a fundo. Mas nós precisamos ter um coração de meditar na palavra, mesmo que tenha ouvido, prestar atenção novamente. Por isso nós recomendamos aos irmãos, ajudamos os irmãos a lerem a Bíblia toda, uma vez por ano. Então, você já leu o ano passado, não precisa mais ler. Ah, tem gente que nunca leu a Bíblia. Tudo bem, mas se nós somos animais limpos, nós queremos ler e ler de novo, e ler de novo. E sempre que a gente lê, puxa, parece que eu não tinha visto isso aqui, né? Parece que eu não tinha entendido. Olha, agora eu li, Deus falou para mim assim, assim, assim. Não é verdade? Então, sempre que a gente vai à Bíblia, a gente tem que estar com o coração aberto para que o Senhor fale conosco. Às vezes ele fala algo diferente do que ele já falou com você na mesma passagem. Vocês têm essa experiência ou não? Então nós devemos ter esse tipo de experiência. E aí o animal limpo também tem o casco fendido, né? Então, o porco, que nós gostamos tanto, né? Não sei, costelinha, a gente gosta do porco. Ele tem o casco fendido? Tem, mas ele não rumina. Então ele é um animal limpo? Não. A vaca rumina, e tem o casco fendido? Tem. É um animal limpo? É. O cordeiro também está nessa linha. E o que significa ter o casco fendido? Ter o casco fendido é saber discernir as coisas. Hebreus 4, versículo 12, por exemplo, fala o seguinte: Hebreus 4,12 fala: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir, aqui ó, casco fendido, né? Dividir a alma de um lado e espírito do outro lado, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, quanto mais a gente rumina a palavra, quanto mais a gente medita, quanto mais a gente ora, usando a palavra também, mais nós vamos conseguir discernir as coisas. Então, você veja, a palavra, ela é capaz de dividir a alma do espírito. Nossa alma
está muito próxima do Espírito. A gente às vezes pensa que alguma coisa que a gente está sentindo é do Espírito, mas não é, é da alma. Então a gente pode confundir. Então essa divisão, esse discernimento vem com a questão de a gente reter, desfrutar cada vez mais da palavra. Quanto mais a palavra a gente come, quanto mais a gente rumina a palavra, mais discernimento nós temos. Amém? Amém. Então, por isso nós devemos valorizar tudo que o Senhor fala para nós. Ó Senhor Jesus. Eu queria também ler um outro versículo aqui em Hebreus. Desculpa, né? Estava lá já. Hebreus 5, versículo 11 a 14, olha só. Esse livro de Hebreus, a gente estava falando hoje mesmo, que ele não tem uma autoria reivindicada, o autor não colocou o nome e tal, mas eu creio, por exemplo, que o autor é Paulo, e muitos estudiosos da Bíblia também creem, e alguns não se arriscam, outros falam até que é uma outra pessoa, mas eu creio que é Paulo mesmo. Então vou falar assim, o que Paulo fala aqui, tá certo? 5:11. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Ouvir, olha, a importância de ouvir. Pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Então aqui ele está falando, vocês deveriam já estar num nível mais crescido, mas vocês foram indolentes, vocês foram negligentes e ainda não conhecem as coisas elementares de Deus. Ou seja, é natural que a gente seja ignorante na palavra de Deus quando a gente começa a nossa carreira com o Senhor. Mas continuar assim por anos a fio não é o normal que Deus quer de nós. Tá certo? E aí, continuando aqui. Então, em vez de tomar um alimento sólido, tem que tomar papinha ainda. Esse é o que Paulo está falando, né? Imaginem só o Marcílio com esse tamanho aqui, tem que dar leitinho para ele. Não dá, né? Bom, vamos lá. Versículo 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos. Então nós precisamos crescer, precisamos buscar crescimento. Para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então é esse negócio, né, do casco fendido. Bem, o mal, tal, discernir, e esse discernimento vem pela prática, pelo nosso exercitar, pela nossa apreciação na palavra. Amém? Amém. Então nós precisamos, irmãos, ler a Bíblia todos os dias, precisamos conversar com o Senhor todos os dias, e assim nós vamos crescendo em vida. Amém. Daqui 5 anos, nós não estamos tomando leitinho, certo? Nós já passamos para papinha, para que mais? Então daqui uns anos a gente vai comer uma feijoada. Um mocotó. Eu nunca tomei esse caldo mesmo. Tem gente que diz que toma, fica tudo suado. Então acho que essa época não é boa para tomar. Né? Nem para feijoada. Nem para feijoada. Bom, voltando para Mateus. Então, a gente aproveitou aqui para estimular nosso apreço pela palavra de Deus, né? Amém. Versículo 2, Mateus 23, o Senhor fala: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus.
Os escribas são os intérpretes da lei, os conhecedores da lei, os doutores da lei, como já apareceu aqui. E hoje a gente vê alguma coisa semelhante no STF, não é? Já viram alguma sessão do STF lá? Aí tem aqueles juízes, né? Ministros da... e aí vai. Um mesmo assunto, um fala uma coisa, discorre sobre aquela interpretação, não é? Já viram isso? E eu fiquei prestando atenção uma vez. Falei, acho que ele é contra, né? Chegou no final, sou a favor. Eu não entendi nada do que esse rapaz falou, então. Aí vem outro e discorre, faz um discurso, tal. E você só vai saber na hora do final, né? Porque ele pode mudar tudo no final do seu parecer. A nossa lei é assim, né? E aí a opinião dele é diferente da do outro. E assim é. Então, às vezes tem um colegiado ali com 7, né? Não sei se são 7 agora, não lembro. Mas vamos falar, seja 7. Tem que ser um número ímpar, por quê? Para não dar empate, né? Porque a mesma lei pode ser interpretada de diversas maneiras. É complicado isso. Então, os escribas, eles ajudavam a interpretar a lei de Moisés, que em certos momentos ela era bem complexa. Agora, se interpretavam certinho também, na verdade, para interpretar a lei, você precisa conhecer quem fez a lei. Não é isso? Precisa conhecer o coração daquele que fez a lei. Então, no caso do Moisés, da lei de Moisés, quem fez a lei foi Deus, né? Precisa conhecer Deus. E os fariseus, eles eram uma religião, uma seita do judaísmo, que surgiu depois do exílio que eles tiveram na Babilônia. Isso aconteceu uns 500 e tantos anos antes de Cristo. Eles ficaram exilados na Babilônia por 70 anos, de 606 até 536 antes de Cristo. Saindo de lá surgiu essa seita dos fariseus. Esses fariseus, eles gostavam de ser vistos como aqueles que eram justos, que cumpriam a lei, que eram melhores do que os outros, né? Então, eles se tinham por pessoas rigorosas na lei que conseguiam, entre aspas, cumprir a lei. Tá certo? Então, isso aqui nós estamos falando só para a gente entender quem são os escribas e os fariseus que se assentaram na cadeira de Moisés. O que quer dizer isso? O povo tinha um líder lá atrás, que era Moisés. Foi levantado por quem? Foi levantado por Deus. Era um líder excepcional, não é? A gente lê a partir de Êxodo, como Deus levantou Moisés. Ele tinha comunhão com Deus, ele conversava com Deus, Deus falava com ele a lei, explicou tudo e tal. E às vezes o povo se levantava contra Moisés, não é? Mas em vez de ele ficar irado contra o povo, ele orava pelo povo. Teve momentos que o Senhor falou para ele assim: Moisés, eu vou destruir esse povo aí porque não dá mais. Esse povo é de dura serviço. Moisés orou pelo povo. Falou: não, Senhor, esse povo é o seu povo. Porque às vezes o Senhor falou assim: Moisés, esse seu povo aí, Deus falando para Moisés, era um teste, né? Deus estava testando Moisés. Esse seu povo aí não é bom. Aí Moisés falava: Senhor, o seu povo. Então Moisés sabia conversar com Deus, vamos falar assim, né? Mas Moisés já é uma pessoa correta, um líder que Deus levantou, tudo mais, e morreu, e a cadeira, o lugar de Moisés ficou vago. Então, quem assumiu essa posição de falar da lei, ensinar a lei, etc. e tal, foram os escribas e os fariseus. Até aí tudo bem? O Senhor falou o seguinte: fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém,
não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Então o Senhor não reprovou, vamos falar, o que eles estavam ensinando, mas o Senhor reprovou o quê? Eles falavam, mas não faziam. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Então, essa situação não era algo que agradava ao Senhor. Por quê? Eles sabiam, isso mostra para nós que eles sabiam que devia ser feito, mas eles, na verdade, não praticavam exatamente o que tinha que ser feito. Tá certo? O Senhor, ele falava o que devia ser feito? Sim. Mas ele fazia o que devia ser feito? O Senhor é o único que fala e faz. Por aí a gente precisa ver o seguinte: não adianta a gente falar, e não é só também saber, mas nós precisamos praticar. Praticar a palavra do Senhor. Amém. Quero ler um versículo aqui, guarda aí, né? Vamos ler. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Um 3 fala assim: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então aqui, guardam. Guardar é observar. Guardar é obedecer. Então, bem-aventurados aqueles que leem. É bom ler? Sim. É bom ouvir? Sim. Mas completar isso aqui. Não só ler e ouvir, mas guardar, observar. Até eu li esses dias aqui um versículo que eu quero ler novamente aqui. 3 João. 3 João está próximo aqui, versículo 4. Pode ser a partir do 3, tá? Versículos 3 e 4. Por que eu não falei o capítulo? Porque é um só capítulo, né? Vamos lá então. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Então não só sabe a verdade, não só entende a verdade, mas anda na verdade. E o versículo 4: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Aleluia. Então o que o Senhor quer de nós? Que a gente saiba. Vamos fazer um estudo bíblico aqui, entendemos a Bíblia, tá? É o suficiente? Não. O Senhor quer que a gente viva o que nós lemos, o que nós desfrutamos, né? Viver a palavra de Deus, andar na palavra, andar na verdade, praticar a palavra do Senhor. Amém? Amém. Muito bem. Então, o que o Senhor estava reprovando lá com relação aos escribas e fariseus é que eles dizem e não fazem. E aí no versículo 4 fala assim, voltando para Mateus, tá? Eles atam fardos pesados e difíceis de carregar. Mudou aqui? E difíceis de carregar. E os põem sobre os ombros dos homens, entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Então esses fardos pesados é impor a lei, fazer as coisas de determinada maneira, até eles exageravam em alguns pontos, né? Até trazendo não só a lei, mas eles traziam também para o povo tradições, tá certo? E as próprias interpretações também, isso acontecia também. Mas eles colocavam isso para os homens praticarem, mas nem com o dedo eles ajudavam a praticar.
O interesse deles, dá para entender aqui, é que não praticasse corretamente mesmo, para dizer que é eles que conseguiram fazer. Está dando para entender? Ó, vocês não conseguem fazer. É nós que somos bons nisso, nós que somos os mais espirituais, os mais corretos, os mais justos, tal. Ó Senhor Jesus. Então eu queria falar para os irmãos, né? Aproveitar essa questão. Colocar fardos nos outros, isso não deve ser a nossa prática. Na verdade, nós devemos ajudar uns aos outros a carregar os fardos. Amém? Amém. Nós vivemos a vida da igreja, nós somos irmãos, e claro que em algum momento um tem dificuldade, no outro momento outro tem dificuldade em alguma coisa, não é assim? E aí, nós não vamos usar nem o dedo para ajudar os irmãos? Inclusive uma coisa que me chocou hoje, né, Marcílio? O Marcílio estava contando que... Quem que era, Marcílio? Sua avó? Que caiu lá? A irmã da igreja. Sua avó. A avó dele frequentava um certo grupo cristão, e por muitos anos. E quando ela estava saindo de uma dessas reuniões, caiu e quebrou a clavícula, né? Não é né? Clavícula. E diz que os irmãos passavam ali e ninguém socorreu essa senhora. Estamos falando de uma coisa física, né? Sim. Mas imagine espiritualmente, então. Né? E são irmãos. E ninguém socorreu essa senhora. Alguém de fora que viu e pôs no carro e levou para o médico. Usando o que está aqui, nem com um dedo quiseram ajudar, apoiar, levantar aquela senhora. Então, na vida da igreja, na vida cristã normal, na nossa vida de coletivo, de irmãos, nós não podemos ser assim. Nós precisamos ser aqueles que se ajudam. Amém. Se ajudam espiritualmente, se ajudam até materialmente. Tá certo? Irmãos, isso aqui como o Senhor fala, eles falam coisa, mas não fazem. Então, na lei, por exemplo, está escrito para amar o próximo como a si mesmo, não está? Sim. O Senhor falou, vamos interpretar a lei, é isso aqui e tal. Mas eles faziam isso? Não ajudavam ninguém. Então, o que nós temos que entender? Nós precisamos viver a vida da igreja, viver como corpo de Cristo, nos ajudando, nos apoiando, nos sustentando mutuamente. Vamos ler um versículo aqui. Efésios capítulo 4, perdão. Efésios 4, 2 fala assim, ó. Eu vou ler o 1 para a gente entender, né? Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Esse suportar aqui, às vezes a gente pensa, tem que suportar aquele irmão. Hoje tem estudo bíblico, tem que suportar aquele irmão, né? Mas suportar não é nesse sentido, é o sentido de levantar, de apoiar, entenderam? Então, apoiar uns aos outros, levantar uns aos outros. Vamos ver mais alguma coisa aqui, no versículo 11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Qual é o serviço dos santos? Para a edificação do corpo de Cristo. Olha o versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude
de Cristo. Então aqui no 13 fala, até que todos cheguemos. Sempre que fala disso aqui, eu lembro de uma situação que ocorreu. Houve uma gincana ali com aqueles que têm aquela síndrome de Down, e aí tinha uma corrida, e eles estavam correndo todos, né, para chegar lá na reta final, e um deles tropeçou e caiu. E os que estavam lá na frente voltaram para trás, todos juntos, abraçaram o que tinha caído e caminharam todos juntos para a reta final. Certo? Então, sempre que fala, leio esse versículo, eu lembro, até que todos cheguemos à unidade da fé. Então, nosso coração, irmãos, não deve ser que se vire. Nós devemos ajudar uns aos outros. Amém. Na palavra, na busca ao Senhor, na oração, enfim. Nosso sentimento não deve ser individualista. Eu faço a minha parte, eu carrego o meu fardo e cada um carrega o seu. Certo? Cada um que se vire. Não. Nós somos um coletivo. Nós somos o corpo de Cristo. Amém? Amém. Colossenses 3:13 fala semelhante também, mas vamos ler. Colossenses 3:13 fala, suportai-vos uns aos outros. Depois fala, perdoai-vos mutuamente. Então, o suportai-vos aqui também é levantar, apoiar uns aos outros. Esse é o coração do escriba? Esse é o coração do fariseu? Não. Por quê? Nós vamos entender por que não é. Vamos voltar para Mateus 23. Senhor Jesus, versículo 5. Praticam, porém, todas as suas obras, com que fim? Com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam seus filactérios e alongam as suas franjas. Filactérios, todo mundo sabe o que é filactério. Sim ou não? Pequenas caixas de couro. Ah lá. Tem parte da lei escritas em pergaminho. Eu estudei, minha filha. Então, é isso aí. Daqui a pouco você fala da franja. Então, os filactérios eram trechos da Bíblia que eles pegavam, punham numa caixinha e amarravam na roupa, assim, tá? Para parecer que eles amavam a palavra, a lei de Deus, a lei de Moisés, né? E se vestiam dessa maneira, de uma maneira diferente. Tá certo? Qual era o intuito? Se fosse no Brasil, a gente falaria o que para eles? Pendura uma melancia no pescoço, né? Quer aparecer? Pendura uma melancia no pescoço, né? Então, na verdade, eles faziam isso para parecer que eram espirituais, parecer que eram corretos, parecer que eram zelosos da lei, queria mostrar para as pessoas. E as franjas, seu Milton? O que são as franjas? A lei exigia que os israelitas fizessem franjas com banda azul na orla das vestes. Elas indicavam que a conduta deles era regida pelo governo celestial. Então são franjas, né? Na roupa e tal. Enfim, é uma roupa diferente. Até hoje tem gente que faz isso, não tem? Tem ou não? Não tem gente que quer ser mais espiritual que os outros, até usa uma roupa diferente? Sim. Tem. Tem vários grupos cristãos também que estão usando isso hoje. Não é verdade? Sim ou não? Tem. Tem até uns que colocam umas roupas psicodélicas, meu Deus, não sei nem o que falar. Aí tem aqueles negócios assim, aqueles fardão, não sei o quê. Irmãos, precisa de tudo isso? Não precisa de nada disso. Mas por que usa isso? Para parecer que é diferente, para parecer que é acima dos outros. Superior. Hã? Parecer que é superior. Parecer que é superior, exatamente. Então, irmãos,
O Senhor não aprovou isso aqui, o Senhor não gosta disso. E uma coisa a gente tem que prestar atenção: todo homem tem ambição. Todo homem tem ambição. Todo homem é sujeito a, quando recebe um elogio, a quando recebe uma bajulação, ele, em princípio, pode pensar isso. Não, o que é isso? Não. Mas, com o tempo, ele vai acreditando. Acontece ou não? Acontece. Vai acreditando. Isso acontece, por exemplo, na política. O cara ascende lá a um cargo e começa a se achar poderoso. Não é verdade? E tem as pessoas que ficam ali do lado, adulando, bajulando, etc. e tal. Mas, irmãos, entre nós não pode acontecer nada disso. Nós somos irmãos. Amém. Podemos ser ajudados uns pelos outros? Claro que podemos, devemos ser ajudados e devemos ajudar. Mas não porque eu consegui ajudar alguém que eu sou superior. Não é verdade? Sim. Tudo vem da graça e da misericórdia de Deus. Tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Então, infelizmente, hoje existe isso. Alguns começam a pensar que são superiores, Sim. a acreditar que são superiores, e até mesmo começa a se vestir de uma maneira diferente. Isso é verdade. Deve ser assim entre nós? Não. Nós somos todos irmãos. Amém? Amém. Aleluia. Mas vamos lá, vamos prosseguir aqui. Eles amam, versículo 6, amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Deixa eu fazer uma explicação aqui, porque falou do primeiro lugar, né? Às vezes, alguns irmãos sentam junto na reunião porque tem alguma responsabilidade na reunião da igreja, estou falando. Acho que vocês já entendem isso, né? Tem alguma responsabilidade na reunião e sentam junto. Mas a cadeira é especial? Não, tem nada de especial, é tudo igual e é apenas para uma questão de conveniência. Conveniência. Muitas vezes gostaria de estar junto com a esposa também, mas por causa da reunião não está. Senta junto com os irmãos ali por causa da condução da reunião, alguma coisa assim. Mas tem alguns lugares que tem um lugar especial, né? O espaldar da cadeira mais alto, não sei o que, né? Precisa tudo isso? Não. Irmãos, não precisa nada disso. Não precisa nada disso. Nosso local de reuniões, por exemplo, tem algumas cadeiras especiais? Tem. Mas por quê? Para quem tem necessidade especial. Obrigado. Ou é um pouco avançado em anos, né? Certo? Não é o meu carro. Nem todos precisam, mas quando precisar pode sentar nas cadeiras especiais, tá certo? Então, mas esses fariseus amam os primeiros lugares, as primeiras cadeiras, tal, as saudações nas praças. Oi, tudo bem? Parece político, né? Já viram político? E assim vai. E serem chamados mestres pelos homens. Ó Senhor Jesus. Vamos ver o que o Senhor fala aqui. Versículo 8. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre. E vós todos sois? Irmãos. Vamos repetir isso aqui. Vós todos sois? Irmãos. Amém. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Quem que é nosso Pai? Espiritualmente falando, claro. Não estamos falando aqui do Pai físico. Então, como que eu falava para o meu pai? Pai? Não ia falar, seu José. Certo, meu pai não ia gostar disso, né? Mas falava pai. Mas estão falando de espiritualmente falando.
Então, eu preguei evangelho para você, você é meu filho espiritual, então agora você tem que me chamar de pai, tá bom? Então você vem me chamar, irmão. Não, pai. Não, o Senhor falou, ninguém chamei de pai. Porque na verdade, nosso pai é só o Senhor mesmo, só Deus é nosso pai. E nós todos somos irmãos, olha que bênção. Então, na verdade, irmãos, essa questão de títulos sempre atrapalha o homem. Não é verdade? Esse negócio de ficar chamando por títulos, irmão, é presbítero, é diácono, é apóstolo, isso atrapalha. Quando você chama alguém assim, dessa maneira, você coloca a pessoa lá em cima e os demais aqui embaixo, não é assim? Então, não há necessidade. Os ofícios, vamos falar assim, ofícios, existem? Existem. Mas ninguém é melhor do que ninguém e todos são irmãos. Amém. Amém? Vamos lá. Versículo 10. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Então perceba que tudo aponta para o Senhor, para Cristo. Quem está acima de tudo é Cristo. Quem é o cabeça de tudo é Cristo. Nós todos somos irmãos aqui, nós nos ajudamos mutuamente. Amém. Graças ao Senhor. E aí o versículo 11 fala, mas o maior dentre vós será vosso servo. Então se você acha que tem muita coisa, tem muita espiritualidade, para que serve sua espiritualidade? Para servir. É isso que a gente deve entender. Se você tem espiritualidade, tem experiência, ganhou muita coisa do Senhor já, ótimo, então sirva. Sirva quem? Os irmãos. Ajude quem? Os irmãos. Não é para ser admirado, como os escribas e fariseus faziam. É para servir. E para se misturar com os irmãos. Para ser comum entre os irmãos. Versículo 12, vamos ler juntos? Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Amém. Então, o que nós fazemos não é para ser visto diante das pessoas. Claro, muita coisa a gente não consegue se esconder, certo? Você vai pregar evangelho, você vai se esconder? Como é que você vai se esconder para pregar evangelho para alguém? Não tem como. Você vai ajudar uma pessoa, mas não, você não está fazendo aquilo para ser visto. Você está pregando evangelho para quê? Para salvar a pessoa. Você está pregando uma palavra para quê? Para ajudar os irmãos. Para levar o falar de Deus para dentro do coração dos irmãos. Então, quem a si mesmo se exaltar, vai ser humilhado. Irmãos, isso aqui é um princípio, é como uma lei, né? Lei da gravidade. Jogou aqui, vai cair, não vai? Por quê? É a lei da gravidade. Então aqui é a mesma coisa. Se você se exaltar, você um dia vai ser humilhado. Mas se você se humilhar, você vai ser exaltado. Quando? Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 5. Primeira Pedro, capítulo 5, versículo 6. Vamos falar desde o 5, porque o 5 também trata desse assunto. Rogo igualmente aos jovens. Tem algum jovem aqui? Tem, né? Não são muitos, mas tem. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim no trato de uns com os outros. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Então Deus quer suprir, Deus quer dar as suas riquezas, isso é a graça de Deus. Mas se você é soberbo, Deus vai resistir. Deus não vai conseguir dar a graça, porque você já está cheio. Né? Versículo 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Quem é que vai exaltar? Ele.
Não é eu mesmo, vou me exaltar, vou reivindicar. Olha, irmã, eu ajudei você, lembra? Você também lembra? Você lembra que eu preguei o evangelho para você? Lembra? Se não fosse eu, onde você estaria? Então estou me exaltando. Se eu me exaltar, eu vou ser humilhado. Por isso agora nosso segredo é humilhar, sob a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele vos exalte. Irmão, sabe qual é esse tempo oportuno? É no reino. Quando chegar ao reino, a gente pode ser exaltado. Exaltado como? Vamos ser reis com Cristo. Não é esse bom? Esse não é o bom momento? Esse é o melhor momento para ser exaltado. Mas quem que vai fazer isso? Ele. Não nós. Ele mesmo. Provérbios fala assim: seja outro o que louve você, não a sua própria boca. Se alguém tem que falar alguma coisa boa de você, seja outro. E de preferência falar longe de você também. Bom, muito bem. Gálatas 1:10. Ó Senhor Jesus. Amém? Paulo está falando aqui assim: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Em alguns momentos, para você ser servo de Cristo, você vai desagradar alguns homens. Então não seja político. Em alguns momentos nós temos que ser firmes como servos de Cristo. Um exemplo mesmo do pregar evangelho. Às vezes, as pessoas não vão aceitar você. Então, você não vai pregar evangelho porque as pessoas não vão aceitar, alguns vão me ridicularizar, né? Então, eu não vou pregar evangelho. Não. Você prega evangelho para agradar a Deus. Se alguém se converter, vai ter festa no céu. Se alguém se arrepender, vai ter festa no céu. E embora você possa ouvir tantos não se preocupe com isso. Você está agradando a Deus. Se você está pregando o evangelho, você está agradando a Deus. E coisas desse tipo. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Versículo 4 fala assim: pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho. Assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Claro, irmãos, entendam, né? Se a gente chegar pregando o Evangelho assim, ó, se você não crê em Deus, você vai para o inferno, sua peste. Meu Deus. Não, mas às vezes você vê isso, sim, não vê? Às vezes você vê. Muito. Então, desculpa de apontar para você, mas não é para você. Não. Ainda não. Mas você vai falar, não, estou pregando o evangelho, não posso me preocupar em agradar, estou agradando a Deus. Não, não é assim. Assim você está desagradando a Deus também, né? Porque você está... Como que você vai conseguir alguém crer no Senhor se você está pregando dessa maneira assim? Então não é uma coisa política, mas também não é ofendendo as pessoas, tá certo? Nós servimos a Deus, mas também não queremos ser desagradáveis às pessoas, porque isso vai espantar as pessoas do próprio Deus. Uma vez alguém tinha um camarada que trabalhava junto com um crente, né? E esse crente era meio chatão, né? E aí um dia esse crente falou no meio no café lá, falou, olha, vocês têm que acreditar em Jesus, crer em Jesus e tal. Aí um deles falou assim, você crê em Jesus? Eu falei, eu creio, claro que eu creio. E se eu creio em Jesus, eu vou ser que nem você? Acho que sim. Então não quero. Entenderam? Então não é dessa maneira, né? Ofendendo as pessoas, sendo relaxado com as pessoas, não é isso.
mas também sendo obediente a Deus, sendo servo de Deus. Amém. O ponto aqui, não é para aparecer, não é para ser apreciado pelos homens. Isso é coisa de escriba e fariseu. E aqui nós vamos ver no próximo trecho 8 ais. 8 advertências também, podemos dizer assim, aos escribas e fariseus. Vamos acompanhar? Quero que vocês acompanhem agora. Vou ler do 13 até o 36, é um trecho longo. Mas vamos lendo e acompanhando e comentando alguma coisa. Mas só a leitura já dá para entender, né? Versículo 13, então. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Olha a palavra do Senhor, hipócrita. Eu já falei o que é hipócrita, né? Hipócrita é um ator, é um artista. Representa algo que ele não é. Isso que é um ator, não é? Um ator está representando o papel de uma coisa que ele não é. E o hipócrita é a mesma coisa. O Senhor não quer que a gente faça as coisas de maneira exterior, mas o Senhor quer trabalhar no nosso interior. Amém? Então vamos lá, de novo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Versículo 14. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para o justificar fazeis longas orações. Por isso sofrereis juízo muito mais severo. Então, na verdade, fingia que estava ajudando as viúvas, mas muitas vezes se aproveitando. E para se justificar, fazendo longas orações. 15. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Prosélito é alguém que se converte ao judaísmo, no caso, tá? O versículo 16 diz: ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é o maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Então aqui está falando ainda das coisas que vigoravam ainda, santuário, o altar de ouro, tá certo? Então eles davam mais valor para o ouro do que o próprio santuário, que é a habitação de Deus, tá certo? E dizeis, versículo 18, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é o maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Quem santifica a oferta é o altar. Vamos entender. O que é oferta? Oferta é um animal que era trazido para ser ofertado ali. O animal no campo é comum. Quando você pega o animal para oferecer ao Senhor e coloca sobre o altar, não é mais comum. É algo dedicado a Deus. É algo, uma oferta para Deus. Então, o que santifica é o altar que santifica a oferta e não a oferta que santifica o altar. Então o Senhor está falando, vocês são cegos. Acho que entende muito, mas não entende muita coisa, né? Esse é o problema. Vamos lá. Portanto, versículo 20, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. No caso, o santuário é a casa de Deus, é o templo de Deus, tá?
Isso estamos falando dessa transição, entendam o que eu estou mostrando para vocês, né? É a transição do Antigo para o Novo Testamento. Ainda havia o templo lá, ainda assim havia o templo, e eles usavam as coisas dessa maneira, falavam dessa maneira quando não era, o principal não era a oferta santificando o altar, mas o altar santificando a oferta. Jurar pelo santuário, ou pelo ouro do santuário. Então, o que é maior? É o santuário. Eles não tinham visão das coisas e muitas vezes passavam isso de maneira errada para as pessoas. Versículo 22. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Em determinado momento o Senhor falou assim que nós não precisamos jurar, né? Mas seja o nosso falar? Sim. Não. Ou seja, se a jurar muita coisa é porque tem problema de credibilidade. Tá certo? Então se eu falar amanhã... Não, se eu falar amanhã não sou dono, né? Muitas vezes pode acontecer muita coisa. Mas se eu falar, eu fiz isso. Ah, você jura? Não precisa jurar. Eu fiz, pronto, acabou. Fui eu que fiz. Tá? Vamos lá, versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Aqui o Senhor está falando algo que eles faziam oferta do cominho, do endro, do manjericão, do alecrim, da salsinha, da cebolinha, todas as coisas fáceis de cumprir, né? Mas os preceitos mais importantes da lei, eles ignoravam. Quais são? A justiça da lei, a misericórdia da lei e a fé. Então, na lei tem a questão da fé, também tem a questão da fé. E aí o Senhor falou, façam essas coisas, mas não omitam aquelas. Né? Não deixem de lado aquelas. E é o versículo 24 que eu acho maravilhoso. Guia cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ah, tem um mosquitinho na água. Tem um mosquitinho na água, mas o camelo você já engoliu, né? Então tem que coar o mosquitinho. Às vezes a gente é assim, a gente dá atenção para uma coisinha de nada, mas não percebe que já passou um trem, né? Já ignoramos ou já deixamos passar uma coisa grande na nossa vida. E isso dá a entender que a gente é minucioso, mas aquilo que não devia passar, passou. Versículo 25. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Vou ler o resto aqui para a gente entender melhor. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Então, o que é mais importante? O exterior ou o interior? Qual é a obra que Deus quer fazer em nós? É exterior ou é interior? A partir do interior. Exatamente. Então, se Deus faz uma obra no nosso interior, o que nós fizermos no exterior provém do interior que está puro, está limpo. E não procurar fazer as coisas no exterior de uma maneira aparente, só para as pessoas verem, mas lá dentro está cheio de rapina, intemperança. Ó Senhor, não achei aqui. Não estudou essa Falhou. Não estudou essa parte. Achou aí? Não? Não. Bom, vamos prosseguir. Na próxima vez ele vai trazer para nós. 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas,
porque sois semelhantes aos sepulcros caiados. É a mesma coisa, né? Que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios do quê? De ossos de mortos e toda imundícia. Vocês sabem disso, né? Então, túmulo lá, bonito, lindo, maravilhoso, mas dentro são ossos, os bichinhos comendo. Não vamos entrar em detalhes, né? Mas é isso, tá? Mas por fora está maravilhoso. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Quem matou os profetas? Nossos pais. É isso que eles falaram. Enchei vós a medida de vossos pais. 33. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. Nem todo escriba é negativo, tá? Na Bíblia tem o Esdras, que era um escriba também. Ele ajudou o povo a entender a palavra de Deus também, tá? Só para vocês. Por isso aqui está citando o escriba, né? A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. Isso aconteceu? Sim. Por exemplo, perseguiram Paulo. A maior parte da perseguição contra Paulo vieram dos próprios judeus, né? Dos próprios religiosos judeus. Para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Presente geração não é apenas aqueles que daquela época, mas a geração, aquela humanidade, né? Aquele, vamos classificar, aquele tipo de gente. Deu para entender? Então o Senhor aqui condenou de maneira muito forte a hipocrisia. Ai de vós, ai de vós. Pergunto, é só para eles? Estamos isentos? Não. Então sempre que a gente vai à palavra, a gente não pode pensar assim, ainda bem que é com eles, né? Não é comigo. Irmão, se nós entrarmos nessa situação, nessa condição de querer fazer aparentemente as coisas, nós vamos estar numa condição igual a deles. Sim. Então é uma advertência para todos nós. Amém? Vamos encerrar o capítulo 23 aqui. Vamos lá. 37 a 39. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes? Não o quisestes. Não é interrogação, desculpa aí. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Vamos entender aqui. O Senhor sempre teve o desejo de trazer a unidade do povo, trazer o seu povo em unidade, em submissão a Ele, tal. Mas isso aconteceu? Não. Muitas vezes o povo se dispersou, foi atrás de ídolos, foi atrás de deuses pagãos, tá certo? Então,
o Senhor quis reunir os seus filhos, o povo, como a galinha ajunta os pintinhos. Eles conheciam esses termos? Isaías 31:5, por exemplo. Vamos lá. Isaías 31:5 fala assim: como pairam as aves, assim o Senhor dos exércitos amparará a Jerusalém, protegê-la-á e salvá-la-á, poupá-la-á e livrá-la-á. Deuteronômio 32, mais para trás ainda. Então o Senhor está se comparando a uma ave, né, que protege os seus filhotes e tal. Deuteronômio 32, 11. Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas, assim só o Senhor o guiou e não havia com ele Deus estranho. Então, quando o Senhor fala isso aqui no Novo Testamento, eles entendem que está falando de Deus, mas ele fala, eu quis. Tá certo? Então o Senhor está mostrando, eu sou Deus, o próprio Deus sou eu. Eu também quero juntar o povo. Ó Senhor Jesus, o Senhor era zeloso por Jerusalém. No versículo 38 de Mateus fala assim: eis que a vossa casa vos ficará deserta. Quando fala essa vossa casa, a que ele está se referindo? Mais especificamente, está se referindo à casa de Deus, ao templo. Só que ele não está falando a minha casa, nem a casa de Deus, está falando a vossa casa. Por que ele está falando desse jeito? Lembra que nós vimos 23, 38. O que fala? O Senhor saiu do templo, indicando que deixará o templo. Isso foi para cumprir a sua palavra em 23, 38, Romano. Sim. Com relação a deixar o templo como casa deserta dos judeus que o rejeitavam. Mas lembra quando o Senhor entrou em Jerusalém e ele foi para o templo? O que tinha lá no templo? Entendeu? Eles transformaram a casa de Deus em covil de salteadores. Então, por isso que ele está falando, é a vossa casa, não é mais a casa de Deus. E vai deixar a casa deserta. Ou seja, Deus não vai estar mais lá. Amém? Amém. Ó Senhor Jesus. Isso também é uma profecia com relação ao que ia acontecer no ano 70. No ano 70, depois de Cristo, depois da morte e ressurreição do Senhor, Jerusalém foi invadida e o templo foi arrasado. Ok? E para terminar, fala assim: declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Então, quando o Senhor voltar na segunda vinda, aí haverá um remanescente dos judeus que vai ser salvo, vai reconhecer o Senhor, e esse remanescente vai dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Remanescente é uma parte do povo judeu, não é a totalidade, é o que permanece, tá? Porque haverá uma guerra contra os judeus. Eu não sei se vocês percebem, hoje não está havendo um ódio, aumentando o ódio contra os judeus? Isso é bíblico. Isso é preparação para o tempo do fim. Porque o anticristo vai pegar os exércitos de muitos países e vai até lá para guerrear contra o povo judeu. Essa é a guerra do Armagedon. E quem vai salvar esse povo? O remanescente, o Senhor vai salvar. Amém? Amém. Então isso é uma profecia que o Senhor já está falando aqui. E ao entrar no capítulo 24, nós vamos entrar em mais profecias. Ok? Amém.
Jesus é o nosso Senhor. Amém.